Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a correção da página 92. A imagem bem provável não está muito boa, né, devido à qualidade, à resolução. Mas vamos lá, acompanha no livro, página 92. Temos aí o número 1. Identifique onde e quando surgiu o Renascimento cultural. Quais fatores impulsionavam o início desse movimento renascentista? Pessoal, vamos lá. Então, está uma pergunta interessante, perguntando onde começou o Renascimento cultural. O Renascimento cultural, como a gente fez a leitura do livro e foi explicado, surgiu na cidade da Península Itálica, na Itália, no século XIV. O contato com as civilizações orientais permitiu a troca de diferentes culturas e isso reforçou as mudanças na visão do mundo dos intelectuais e dos artistas que viviam nas cidades italianas. Então a resposta vai ser na Itália, devido a esse contato com diversas culturas, principalmente as culturas orientais. Número 2. Qual valor renascentista está expresso na frase a seguir, do frade franciscano Roger Bacon, do século XIII? E explique sua resposta. A frase é a seguinte: Parem de ser dominados por dogmas e autoridades. Olhem para o mundo. Roger Bacon. O que ele quer dizer com isso? Pessoal, ele está falando qual é o seu principal valor renascentista. Resposta: vai estar presente aí o racionalismo. Olhar para o mundo em vez de ser dominado por dogmas de religião, por dogmas e autoridade. Era o caminho para encontrar explicações para fenômenos naturais e humanos. Então, o racionalismo. Olhar para o mundo, em vez de ser dominado por dogmas. Ok? Número 3. Qual foi a principal fonte de inspiração dos artistas dos renascentistas? Os artistas do período Renascimento. Qual foi a principal inspiração? Lembra que nós falamos que eles se inspiraram nas artes greco-romanas? Então, a inspiração vai ser o passado clássico das culturas grego e cultura romana. Esta é a resposta. Número 4. Cite as principais características da arte renascentista. Quais são as características da arte renascentista? Valorização da natureza, humanismo, inspiração nos valores greco-romanos, realismo, tentativa de reproduzir o homem, né, fielmente, mais fiel possível. Utilização de temas religiosos e profanos, né, a linguagem mais comum. Então, esses eram os principais características da arte renascentista, na sua linguagem local, né? Obras portuguesas escritas em português, obras espanholas escritas em espanhol. Então, cada um na sua língua, e não no latim, que era uma língua oficial que a igreja monopolizava nessa época. Então, na língua local. Essas são as principais características da arte renascentista. Lembrando que arte não é só uma escultura, um quadro, também tem livros, temos peças, temos o teatro, tudo isso é obras renascentistas. Número 5. Retome a imagem de abertura desse capítulo e responda: quais características do Renascimento você consegue reconhecer nela? Vamos olhar. Vamos olhar que foto é essa. Se vocês conseguem perceber as características presentes nela. Acho que é aqui, né? Não, vai ser aqui mesmo, ó. Temos ali, ó, na página 78. Reparem bastante essa pintura, esse afresco de 1508. Reparem. Então façam uma análise da página 78 e vamos lá à pergunta novamente. Cinco novamente. Retome a imagem que nós fizemos a visualização e responda:
Quais características do Renascimento você consegue reconhecer nela? O quê? Gente, o tema aí está baseado na cultura greco-romana, o realismo, o uso da perspectiva. Você pode reparar que é uma figura que tem perspectiva. Os personagens estão representados com bastante realismo, imitando a expressão da figura humana. O espaço em que estão, as pessoas também estão mostrando fidelidade, tipo assim, estão mostrando que realmente estão ali presentes, utilizando técnicas ligadas à geometria e à matemática, com grande utilização da perspectiva e profundidade. Repare as paredes, o teto e o piso. Então, é uma obra que valoriza muito a figura humana e valoriza muito o uso da matemática e da geometria. Olhem a dimensão. Olhem a dimensão, o fundo, a igreja, o teto, tudo isso aí transmite algo real, um realismo à obra. E as imagens, cada personagem tem um sentimento, tem uma face, ele está mostrando o rosto de uma forma diferente uns dos outros. Tudo características do Renascimento. Voltando. Então, a 5, beleza. Número 6. Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões. Então, eu pressuponho que vocês já fizeram a leitura do texto, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Vamos às perguntas. Como o autor caracteriza o humanismo? De que forma o autor caracteriza o humanismo? Resposta 6, letra A. Ele caracteriza como um programa educacional que se baseava no estudo da antiga literatura greco-romana. Certo? Letra B. De acordo com o texto, quais foram os objetivos dos eruditos medievais em relação aos estudos dos textos clássicos? Olha o texto aqui, né? Letra B. Os eruditos medievais estudavam os textos clássicos para provar a verdade da doutrina cristã, na tentativa de harmonizar a razão e a fé. Joia? Letra C. Ainda segundo o texto, quais eram os objetivos dos humanistas em relação ao estudo dos textos clássicos? O que os humanistas queriam? Vamos ao texto novamente. Para os humanistas, os textos clássicos eram um guia para a felicidade e para a vida ativa, pois ofereciam ensinamentos para a vida terrena. Certo? Número 7. Temos 7 e 8. 7. Leia o texto e observe a imagem a seguir. Depois responda as questões. Temos um texto aí. Vamos fazer a leitura dele brevemente. Giotto foi o primeiro mestre do novo humanismo. Em Giotto, Cristo é realmente filho do homem. Os acontecimentos da história sagrada tornavam-se acontecimentos terrenais, quer dizer, terrestre, né? Situam-se bem no campo humano e não mais no além. Mesmo suave o dourado do halo que circunda a cabeça dos santos já não é mais um eco dos distintivos de uma hierarquia sobrenatural presente nas velhas pinturas. Transformou-se numa aura de pura humanidade. Ernest Fischer. Vamos lá, com base nessa, olha a imagem, o detalhe da obra da Lamentação de Cristo, da fresco de Giotto, do século XIV. Letra A. Estamos na 7, certo? Letra A. Segundo o autor do texto, quais são os elementos da pintura de Giotto que fizeram desse artista o primeiro mestre do novo humanismo? Reparem a obra para que a gente tenha uma noção melhor da pergunta. A pergunta é: segundo o autor, quais são os dois elementos da pintura de Giotto que fizeram ele ser o primeiro mestre do novo humanismo? Estamos na 7. 7A. Quais seriam eles?
São o aspecto humano da vida de Cristo, os acontecimentos da história sagrada, né? Conta os acontecimentos terrenos, a humanização das demais figuras representadas. O suave, dourado halo que circula a cabeça dos santos transformou-se numa áurea pura de humanidade. Ele começa a fazer a distinção. Então, os principais acontecimentos vão ser a humanização da figura que transformou-se em formato humano, certo? São o aspecto humano da vida de Cristo e a humanização das demais figuras. O aspecto humano da figura de Cristo, deitado ali, sofrendo, e a humanização das figuras. A mulher sentindo dor, sentindo tristeza, e Jesus ali, acamado ali, caído, sofrendo. Letra B. Identifique esses dois elementos no afresco A Lamentação de Cristo de Giotto e descreva-os por escrito. A letra B, pessoal, é basicamente o que nós falamos agora. O sofrimento dos personagens expressa em suas feições e a representação do corpo de Cristo, acolhido pelas mulheres, ressaltavam sua humanidade, a individualidade de cada uma das figuras pode ser notada em suas feições particulares e humanizadas. Foi o que a gente falou. Certo? 7, né? Vamos ver, letra C da 7. Com base no que você aprendeu nesse capítulo, explique por que essas características da obra de Giotto contrariam os ensinamentos e a visão do mundo medieval. Por que contraria a visão do mundo medieval? Gente, porque Giotto transformava as figuras sagradas em seres humanos mais próximos da experiência dos homens, enquanto a visão do mundo medieval separava os assuntos sagrados e religiosos dos terrenos. Por isso que ele é considerado o primeiro humanista, porque ele não coloca o sagrado, o homem, distante das pessoas. Ele colocou nessa pintura um Jesus sofrendo, um Jesus com dor igual um ser humano mesmo. Então ele aproxima as santidades da dor, da humanização das coisas. Então ele transforma essa grande característica que ele faz diferente do período medieval. No período medieval, os santos eram figuras que jamais poderiam ser alcançadas e jamais iriam sentir sentimentos humanos. Essa é a sua principal característica. Vamos passar agora para a última, a número 8. A número 8, temos ali o desenho abaixo, a cópia do Homem de Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Nós falamos isso. Feito em 2000, só que ele é uma cópia, tá? Feita em 2011 pelo artista plástico estadunidense John Grindley, com lâminas de cobre sobre o gelo no mar Ártico, uma obra que pretende chamar a atenção das autoridades mundiais para as mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta e levá-las a pesquisar mais e utilizar com maior frequência as fontes de energia limpa. Na verdade, essa obra feita pelo John, ele quer fazer uma crítica, né? Uma crítica à valorização dos problemas climáticos, que muitas autoridades não dão a valorização necessária aos problemas climáticos. E os problemas estão aí. As autoridades têm que resolver a questão da sujar o meio ambiente, a camada de ozônio. Certo? Com base nisso, vamos às perguntas. Relembre o que você estudou no capítulo e a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o Homem de Vitruviano, que simboliza para a cultura ocidental? Deixa eu ler de novo. Relembre o que você estudou no capítulo. Em sua opinião, o que a obra Homem Vitruviano representa para o mundo ocidental? O que você acha? Será que não tem alguma coisa a ver? Será que não é interessante você valorizar a razão e o conhecimento científico? Basicamente isso, gente. O Homem de Vitruviano ele vai colocar você para refletir e valorizar o conhecimento científico e o uso da razão. Por isso que esse artista colocou essa imagem, para poder chamar atenção a essa crítica.
Letra B. Letra B. Pesquisa. Faça uma breve pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas no Ártico, o que aumenta a temperatura da Terra, né? E também chamado de aquecimento global, né? Está causando. O que o aquecimento global está causando no planeta? Letra B. Está causando o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar. Certo? Uma situação importantíssima que tem que ser olhada pelas autoridades com mais carinho. Letra C. Observe com atenção a imagem e pense na resposta. Gente, eu estou lendo assim porque a letra está super ruim. Letra C. Novamente. Observe com atenção a imagem e pense em sua resposta para a questão anterior. O que deve acontecer com a obra de John Gingley à medida que o tempo for passando? Repare que essa imagem, essa obra dele, já não está faltando os dois bracinhos do outro lado? Ela não deve estar derretendo? Isso não é uma crítica que o homem, com o passar do tempo, vai sumir se não for tomado medidas para evitar o degelo das camadas polares? Não seria isso? Letra C. Ela vai desaparecer à medida que a camada de gelo onde ela foi feita derreter. É para chamar a atenção quanto a esse assunto realmente. Certo? A letra D. Você conhece alguma das medidas que podem servir para... Deixa eu ler novamente, deixa eu dar um zoom aqui. Você conhece alguma das medidas que podem servir para deter o aquecimento global? Pesquise e converse com seus colegas sobre o assunto. Essa aí eu vou olhar um por um, que essa é questão de opinião. Letra C. Letra D que eu acabei de ler. Vou fazer a leitura individual de cada um de vocês. Letra E. Existiria alguma maneira de preservar essa obra? Explique. Existiria? Sim ou não? O que vocês acham? Existe uma possibilidade de deter. O fim da obra ali seria acabar com o aquecimento global para minimizar seus efeitos. Joia? Então, com isso, pessoal, a gente mata aí as perguntas da página 92 e 93. Acompanhem as atividades. Logo em seguida, vou passar mais algumas. Façam a leitura do capítulo novamente, caso haja dúvidas. E vamos parando por aqui. Forte abraço a todos.